Olá, queridas, graça e paz. Aqui é Miriam Delfino, do Mulheres Ensinando Mulheres. Nós estamos fazendo a leitura do livro Depressão, o que todo cristão precisa saber. É um livro do Dr. Ismael Sobrinho, o qual nos autorizou a leitura. Estamos fazendo a leitura de partes de cada capítulo e recomendamos também que você compre o livro, porque é riquíssimo em conteúdo. E a nossa oração, amadas, é que Deus esteja trabalhando em sua vida durante a leitura deste livro e que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração. Amém? Então vamos lá, capítulo 7. Depressão não é ter pouca fé, pecado ou falta de oração. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é o suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 8 e 9. Em mais de uma década, trabalhando como psiquiatra, vejo que há resistência a tratamentos por parte de alguns cristãos, ou o sentimento de culpa por acreditarem que seus episódios depressivos decorrem de pecados, ou por não estarem orando o suficiente. Uma espiritualidade doente produz um cristão doente. Se o cristão tem uma convicção de fé contaminada por doutrinas contrárias ao entendimento clássico da igreja, ele se aproximará de uma vida espiritual desequilibrada e doente, característica do nosso tempo. De modo algum, devemos pensar que Deus deixou de realizar curas, milagres ou que não possa intervir sobrenaturalmente. No entanto, devemos saber que ele nem sempre intervirá da maneira que gostaríamos. Em alguns casos, ele realizará milagres, em outros, usará profissionais médicos e psicólogos, e haverá casos em que a enfermidade inevitavelmente levará à morte. Eliseu, um profeta muito usado por Deus, morreu em consequência de uma enfermidade. Ele não era um homem sem fé, nem estava mergulhado em pecado, mas a doença o levou à morte, a despeito de ser um homem usado por Deus para a realização de milagres em favor de outras pessoas. Presenciei inúmeros casos depressivos ocasionados por sentimentos de frustração com a fé cristã, decorrente de um ensino discordante com a palavra de Deus e da tradição. O cristão que frequenta uma igreja que se ensina uma fé doente ficará emocional e espiritualmente enfermo. Inibição de sentimentos gera depressão. Infelizmente, em muitas comunidades cristãs, as pessoas acabam ficando com medo de expressar seus fracassos, medos e insegurança. A exigência de uma vida marcada por períodos intermináveis de vitórias e prosperidade tem anulado a confissão das suas situações reais entre muitos. A Bíblia, ao contrário, admite os percalços na vida dos discípulos de Jesus e diz que se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, seremos curados. Tiago 5,16. E Paulo aconselha a carregarmos os fardos pesados, isto é, ajudar os irmãos nas suas dificuldades. Gálatas 6:2. Problemas emocionais, inicialmente leves, se tornam graves pela ausência de conselhos e intervenções em seus estágios iniciais. Todas as técnicas modernas de psicoterapia defendem que a cura se inicia no momento em que o doente verbaliza e coloca para fora suas angústias e aflições. Olha que importante isso, né? Ou seja, compartilhar nossas emoções sem medo, vergonha ou culpa é uma atitude terapêutica e a Bíblia já previa isso. A Bíblia é fantástica, né? Riquíssima. O sofrimento pode ser usado por Deus para o amadurecimento e crescimento espiritual de todo o corpo de Cristo. Uma espiritualidade desumanizada não promove autocuidado. A espiritualidade que adoece também é marcada pela negligência da parte dos cristãos em tomar cuidados físicos e emocionais, tornando-os pessoas desumanizadas. Essa desumanização faz que as estratégias de prevenção a tratamento da depressão
como tempo para o lazer, atividades físicas, hobbies, descanso ou dedicação à família, sejam negligenciadas ou deixadas em segundo plano. Por isso, com frequência, devemos confrontar se o que estamos aprendendo e praticando em nossas igrejas está de acordo com a palavra de Deus. Nunca diga que toda depressão provém do pecado. No sentido lato, envolvendo a humanidade como um todo, deduzimos que toda enfermidade, o que inclui a depressão, deriva do pecado. Contudo, isso não quer dizer que toda depressão necessariamente se origine dele. É um conceito imprescindível para o cristão quando depara com essa doença. Desde o nascimento, todos nós carregamos as consequências do pecado original. A primeira delas é a morte espiritual. Estamos mortos espiritualmente até que Deus, por meio de Jesus Cristo, possibilite-nos ter a vida espiritual restaurada. Temos de compreender que a queda, ao alterar o funcionamento dos sistemas fisiológicos do homem, possibilitou o aparecimento de doenças que atingem o sistema nervoso central. Assim, como consequência do pecado original, já nascemos com a possibilidade de adoecermos não somente de doenças biológicas comuns, mas também das doenças mais complexas do cérebro. Emocionalmente, trazemos as consequências do pecado original. Com esse pecado, o homem perdeu a completa percepção de si mesmo, do próximo e de Deus, afetando a maneira pelo qual ele se relaciona consigo mesmo, com os outros e com o seu Criador. Após a queda, os sentimentos e a personalidade do homem foram profundamente afetados, facilitando-lhe expressar os sintomas depressivos e as alterações da personalidade comuns às doenças psiquiátricas que conhecemos hoje. Há a possibilidade do pecado individual diretamente provocar alguns casos de depressão. Encontramos textos bíblicos que servem para demonstrar que algumas enfermidades podem sim ser originadas do pecado. A Bíblia ensina que guardar a lei nos aproxima de uma vida plena e saudável. Glórias a Deus! Em vários textos do Antigo Testamento, Deus promete ao povo de Israel que se obedecessem e guardassem os mandamentos rituais que envolviam aspectos higiênicos e alimentares, eles os protegeria de muitas enfermidades. As restrições bíblicas são instruções que, se seguidas, produzem saúde física, emocional e espiritual. A quebra desses princípios bíblicos pode deixar as pessoas mais próximas de uma vida mal-sucedida na área da saúde e mais propensas à depressão. Deus orientou o povo de Israel que guardasse o sábado, que seria um dia para não exercer atividade laborativa, antes para se dedicar a ele. Hoje, na nova aliança, não temos a obrigação de guardar exclusivamente o sábado e não há necessidade de nos privarmos de tudo nesse dia. Entretanto, Deus, com essa lei, estava ensinando o princípio de que o homem precisa de pausas e descansos para, sobretudo, se relacionar mais com ele e, além de beneficiar o seu corpo físico e emocional. Ai, como Deus é lindo, né? Ele pensou assim em tudo, né? Muitas pessoas ficam deprimidas porque descumprem essa lei, vivem em um ativismo social e profissional, apresentam elevada carga de estresse e não separam um dia para dedicá-los a Deus. Muita atenção sobre isso, né? O pecado abre portas e brechas para que Satanás atue sobre a mente e o corpo do cristão. Muitos episódios depressivos podem ter início em quebras de princípios espirituais que possibilitam alterações fisiológicas e emocionais em nosso corpo e mente. Nem toda enfermidade deriva do pecado. Paulo e Timóteo foram exemplos de homens extremamente dedicados a Deus, que sofreram enfermidades, enquanto a Bíblia não informa que eles viviam na prática de pecado que deveria ser confrontado. Timóteo era um servo de Deus, fiel, elogiado por Paulo, mas lutava constantemente com problemas estomacais.
O próprio Paulo lutou contra um espinho na carne que o fez sofrer muito. Não se sabe exatamente o que seria esse espinho, mas era algo que afligia o seu corpo, carne, e que o deixava bastante debilitado. Ele orou por 3 vezes para que Deus o curasse, mas a resposta foi que aquela enfermidade contribuiria para que ele não fosse tomado de orgulho. Assim, o cristão que está diante da depressão deve ter em mente que a maioria dos casos depressivos não guarda relação direta com o pecado. Ele deve orar a Deus para trazer-lhe discernimento, caso exista algo em sua vida que deva ser confrontado e resolvido. A depressão pode ser permitida por Deus, visando a disciplina, a correção ou o aprendizado para consolar e ajudar pessoas que Ele colocará futuramente em nosso caminho. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações o que Ele quer nos ensinar através dessa leitura. Deus abençoe você. Até o próximo áudio.